né? Eu acho que só quando a gente começar a se entender enquanto uma família que a gente tem solução. E a fé cristã, enfim, e a fé das religiões também, é uma fé que não pode ser desconectada com a vida, né? A gente não pode ter uma fé espiritualizada desligada da própria vida que a gente está. E o chão que a gente está é esse planeta, né? Se a gente, eu acho que o Matheus fala bem, né? Se a gente não consegue cuidar de onde a gente está, como que a gente vai cuidar das outras relações, vai cuidar de outras questões que nós queremos, né? Sono bravi questi cappuccini. Te convido a um cappuccino. Te convido a um cappuccino, segunda temporada, gravada em casa. Estamos muito felizes, várias pessoas têm participado aqui com a gente. E esses novos tempos de pandemia têm exigido de nós algumas mudanças também. Muitas pessoas trabalhando de casa. E nós também estamos gravando a partir das nossas casas. E tem sido interessante porque temos a oportunidade de receber algumas pessoas que talvez não teríamos a oportunidade de receber no nosso estúdio em São Paulo por questões de localização, questões geográficas, né? E uma dessas pessoas é o Matheus Solano, que está participando aqui com a gente hoje, direto do Rio de Janeiro. Obrigado, Matheus, pela sua participação. Bem-vindo. Muito obrigado. Eu que agradeço a possibilidade de participar e de falar sobre o meio ambiente para todo mundo, o tempo todo, né? Muito importante. O Matheus, ele criou em 2018, me corrija se eu estiver errado, Matheus, a loja Muda. É uma loja que foi criada a partir das ODS, né? Das 17 ODS. E leva uma loja de produtos sustentáveis, né? Estou errado? Estou certo? Tá certíssimo. Só que a Muda, ela nasceu desse meu ativismo ambiental, que eu acho que tem uns 3 anos, né? Eu sou conhecido como ator de teatro, ator de TV, de cinema, e depois eu fiquei me perguntando o que eu vou fazer com essa visibilidade toda, com essa atenção que as pessoas dão para o que eu falo, né, para o que eu digo e tal. E eu acho que de um tempo para cá as pessoas começaram, todo mundo tem opinião sobre tudo, né? E acaba lutando por diversas lutas ao mesmo tempo, com essa facilidade aqui dessa plataforma da internet. E aí eu falei, bom, quando a gente luta por tudo, a gente não está lutando por nada, eu preciso escolher uma coisa. E eu acho que a questão das questões é a questão ambiental. Assim como a profissão das profissões é o professor, sem a qual as outras não existem, sem ar limpo, sem água limpa para a gente sobreviver, a gente não sobrevive e aí todo o resto fica pequeno, fica nada, né? Então, de lá para cá, eu comecei um ativismo que foi crescendo como uma bola de neve do bem, principalmente nas minhas atitudes, no meu dia a dia, e também eu fui ganhando estofo, digamos assim, né, material para poder falar sobre o assunto, né? E aí, em determinado momento, o meu padrasto, o Jorge, me chamou e me deu a ideia, por que não concretizar esse ativismo, né? Botar ele na vida real através de uma loja de produtos sustentáveis. Eu falei, nossa, e a Muda é o meu xodó, já. A Muda fez 2 anos agora, são 2 anos da muda de uma ideia, né? Esse nome não é por acaso, é muda de mudança e muda de mudinha, de uma planta, de uma nova forma de estar nesse planeta, né? A Muda, ela incentiva, ela faz parte do comércio circular. É um comércio que, diferente desse que a gente está acostumado, né, de comprar e jogar fora, comprar e jogar fora, comprar e jogar fora, a Muda, ela incentiva um comércio que respeita o ciclo da natureza. Então, os produtos que você encontra na Muda, um dia foram outra coisa, né? E, inclusive, do lado dos produtos tem os produtos falando em primeira pessoa. Então tem uma bolsa lá que do lado tem, oi, hoje eu sou uma bolsa, mas eu já fui pneu de caminhão. Antes de ser pneu de caminhão, eu era seiva dentro de uma árvore, e antes disso eu também fui alguma coisa. Então a Muda incentiva você a comprar aquilo que faz sentido para você e não comprar por comprar, incentiva você também a se interessar por da onde vem o que você compra, né? E o que preço é esse, de onde vem esse preço também, o que está embutido no preço daquilo que você compra. Enfim, uma forma mais transparente e uma forma que acaba incentivando um outro olhar para o consumo, né? E aí você falou das ODS, a Muda estaria relacionada às ODS número 11 e 12. 11, cidades e comunidades sustentáveis, e 12, produção e consumo responsáveis. É isso, a partir de um momento eu fui sendo chamado para ser embaixador aqui, defensor do Mares Limpos pela ONU ali,
Eu sou também a cabeça, né, a cara da campanha Geração do Amanhã da Globo, que chama atenção para as ODSs. Então, aos poucos, hoje eu posso dizer que sou chamado para falar tanto sobre a minha profissão quanto sobre o meu ativismo ambiental. Sou conhecido como ator e ativista, isso me deixa muito feliz. Que legal. E os frades nós convidamos 2 frades para participar hoje com a gente, junto com o Matheus, Frei Marcelo Toyansky e Frei Cássio Augusto. Eu acho que só de ser franciscano, vocês já trazem com vocês uma responsabilidade muito grande, que é falar de sustentabilidade, que era um tema muito importante, que já era defendido por São Francisco há mais de 800 anos, né, Frei? Sim, isso mesmo. É um prazer aí também conversar aí com o Matheus, né? E tem aí essa caminhada, como a gente também comunga, né? Dessa caminhada que a gente comunga, de cuidado, né? Cuidado com a vida e cuidado com o meio ambiente. Ouvindo um pouquinho o Matheus falar, me veio a lembrança, no século, de alguns analistas que diziam assim, no século XX, a gente lutou muito pelos direitos sociais. No século XXI vai ser o tempo da gente lutar pelo cuidado do meio ambiente, né? Dado aí a emergência que a gente está, né? Então, ao mesmo tempo que a gente traz essa convicção, né, por sermos franciscanos, né, e também aí de consciência e caminhada que a gente vê a urgência que a gente vive, né? Então, a gente compartilha muito desse caminho. Perfeito, é urgente mesmo. A gente já passou da hora de pensar sobre e de mudar nossas atitudes, né? Frei Cássio tá aqui com a gente também. O Frei Cássio, eu estudante de teologia aqui em Santo André. E quando a gente fala, assim, falando de franciscano, né, a gente associa o santo São Francisco, logo ao cuidado da criação, né, o santo dos animais, né, o santo, a gente pensa em religião, a gente pensa em outra coisa, talvez, mas quando a gente pensa em São Francisco, né, um santo, a gente não tem como associar ele a outra coisa a não ser toda a criação, né, e aos mais necessitados, aos pobres. Então, todo esse cuidado e ver o mundo dessa ótica, né, de todos são criaturas, né, assim como nós, e o meio ambiente, a gente deve esse cuidado, né, tem esse cuidado. Bravo, então, criaturas interdependentes, né, Frei? Interdependentes, eu acho que tem alguma coisa, uma visão assim deturpada, eu acho, da Bíblia, de que a natureza está aqui para nos servir, né? A natureza somos nós, né? E sem nós é um equilíbrio muito delicado esse, né? A nossa distância do Sol, a inclinação certinha da Terra para a gente ter as estações, essa fina camada chamada atmosfera, é tudo muito frágil. E a gente, com a religião e com a ciência, chegou a uma sabedoria tal que a gente só insiste por pura burrice, né? No erro. Vou completando então, porque eu achei que o Matheus vai trazendo temas interessantes, quando fala dessa interdependência, e aí a gente, alguns estudos, né, que a gente também vem feito nessa área, a gente percebe que ao longo da história houve aí uma separação, né, e colocando a natureza, uma visão assim, mecanicista, e que faz uma dualidade. Cultura é bom, natureza é ruim. Né? E a gente coloca com frequência isso, a natureza é para ser explorada, é para ser manipulada, é número, é objeto. Né? Aquilo que é da cultura até a gente, né, valoriza. Então, a gente foi criando na sociedade nossa, nos últimos séculos, essas visões dicotômicas, né? E isso permeia as nossas práticas em geral, pensamento, educação, né? E aí rever, acho que é isso também que a gente pode falar nessa tarde, rever, por exemplo, a visão que o Papa Francisco traz de ecologia integral, né? Quer dizer, uma visão do todo, né? Não essa visão fragmentada, de oposição, vendo a natureza de uma forma somente como objeto para ser destruído, sugado, e que assim, totalmente desconexo, né? Exatamente. Eu cresci vendo nos meus livros de geografia a expressão recursos naturais. Então, a pedra, a árvore, a madeira, eles são recursos naturais. Né? Quando o índio vem ensinar para a gente que a montanha é meu primo, entendeu? É num lugar de família. A gente vê nosso familiar, a gente está devastando nossa família. Né? A gente está... É a nossa mãe, né? A natureza é a mãe de todos. Né? A gente tem um respeito e uma coisa tão grande, assim, socialmente falando, com a mãe, e a gente é absolutamente
cruel com a grande mãe, né, a Mãe Terra. Então, sem dúvida, tá mais do que na hora, já passou, como eu já disse, da hora da gente mudar essa relação exploratória, essa relação que devia ter ficado lá quando a gente era coletor, quando a gente esgotava os recursos de algum lugar e se mudava, a gente era nômade, né, e mudava para outro lugar. Não, a gente aprendeu a mexer na terra. A gente aprendeu que se a gente plantar uma coisa aqui, outra aqui, outra aqui, outra aqui, depois a gente circular isso vai ser saudável tanto para a terra que está embaixo, quanto para nós que consumimos o que está em cima. E, no entanto, hoje a gente planta hectares e hectares da mesma coisa, o que traz praga, o que traz a necessidade de agrotóxico, e nisso vai... Uma bola de neve. Coisas, né? A pecuária é outra coisa, entendeu? Enquanto você tinha uma fazendinha aqui, outra ali, com boi, né? É uma coisa. Agora, hoje, você com essa mentalidade que se você não tem carne no seu prato, você não tem status, você não tem isso, você não tem aquilo, aí pronto, aí vem churrascaria, aí vem um monte de costumes, um monte de hábitos que são muito nefastos para a mãe natureza. Ô, Matheus, eu notei que quando você coloca fotos no seu Instagram, fotos assim da natureza, em meio a a natureza, você usa muito a palavra Deus, né? Você acha que se a gente tivesse essa percepção de cuidado da natureza como criação divina, né, de fato, você imagina que se nós tivéssemos essa relação com a natureza, nós respeitaríamos mais? Teríamos talvez essa percepção integral dela? Sem dúvida, eu gosto muito da visão de vocês e que existam vocês aqui fazendo essa relação direta, porque eu não entendo religião sem partir da ecologia, né? Que é a nossa relação com tudo que Deus nos trouxe. Então, assim, você está bem no trabalho, está mal no trabalho, não sei o quê. Isso vem depois de se você cuida bem da terra, sabe? Como é que você lida com a família, não sei o quê. Se você lida bem com a terra, com a natureza, você fatalmente vai lidar bem com seus filhos, vai lidar bem, porque a natureza ensina pra gente o tempo todo. A natureza é um livro cheio de lições para dar pra gente o tempo todo. Hoje mesmo eu fiz, não sei se você me acompanha aí pelo Instagram, mas eu fiz um post de uma coisa linda que eu vi, que são as crisálidas aqui, que agora é época de uma determinada lagarta virar borboleta. É a coisa mais linda, é uma lição atrás da outra, porque a lagarta ela vai pegando espinhos de trás dela e vai construindo a crisálida, onde ela vai se tornar uma borboleta e mudar. Enfim, é uma lição atrás da outra, que é só você abrir os olhos e estar de antenas e ouvidos bem abertos para você receber, para você aprender com a natureza. E não, a gente resolveu se colocar num lugar de superioridade e começar a usufruir da natureza achando que isso não ia ter um preço, né? Toda ação tem uma reação. E o que a gente está vivendo hoje, nessa pandemia, nada mais tem só um nome: desequilíbrio ambiental. Portanto, o que a gente está vivendo é pinto, desculpa, para usar uma expressão, para o que está vindo por aí se a gente continuar do jeito que a gente veio, né? As pessoas falam, será que a gente vai voltar ao normal? Eu espero que não, porque do jeito que a gente estava não é normal. O jeito que a gente está vivendo, usando esse planeta, não é normal. O jeito como a gente se acha, né, em detrimento das outras plantas e dos outros bichos, não é normal. A gente tem que lembrar todo dia que a gente é bicho e que a gente vai morrer. E que, portanto, a gente tem uma responsabilidade. E é um milagre estar vivo. Né? E que a gente viva de acordo com esse milagre. Né? Não esbanjando, desperdiçando, poluindo, etc. Eu acho que a pandemia trouxe pra gente essa reflexão de que... Reflexão não, né? Recordou que nós somos mortais, né? Botou uma lente de aumento, eu acho. Uma lente de aumento, um zoom ali, né, pra gente ver isso. O Raniero Cantalamessa, que é o pregador apostólico do Papa, né, que é frade capuchinho, ele falava que um vírus que a gente não consegue nem ver, né, a olho nu ali, nos recordou que somos mortais, né. O Frei Marcelo, o Frei Cássio, o Matheus falava sobre como ele não consegue enxergar a religião sem algo que defenda a natureza, né, sem algo que traga essa reflexão pra gente. O que isso tem a ver com o cristão? Especificamente aqueles que se dizem franciscanos. Eu acho que tem tudo a ver essa questão da nossa relação com a natureza. É necessário falar sobre isso, né? Olha, eu vou pensar, como a gente dizia já antes, a gente assumiu visões muito distorcidas em vários campos, né? E
inclusive na religião, né? Quer dizer, o Mateus falava umas coisas muito importantes, né? Nós somos, o Papa vai falar assim, nós somos terra, né? Então nós não somos superiores, né? A gente coloca uma superioridade exagerada e que, na verdade, volta até contra a gente. Acho que a pandemia mostra isso, né? Quer dizer, nós estamos numa destruição sem precedentes, né? Hoje, a única vez na história, a gente tem a tecnologia para destruir toda a superfície do planeta, que vai destruir a gente junto, né? Então, assim, e falta um limite, falta bom senso, né? Falta ética, assim. Então, a religião tem tudo a ver com isso, né? A gente pensar o cuidado com a vida, quer dizer, onde a gente vive, né? O ambiente que a gente está, né? E pensar o seguinte ainda, os problemas ambientais também afetam, primeiramente, os mais pobres, mais frágeis, mais vulneráveis, né? A gente acompanha diversas situações aí no planeta, né? No Rio de Janeiro, São Paulo, Minas, todas as regiões a gente vai ver quem é o mais afetado, o mais frágil. Mesmo aquele que tem uma condição maior é afetado, mas tem muito mais possibilidades de se reorganizar. Então, também, cuidado com o meio ambiente é também o cuidado com a vida mais frágil. Tem também essa dimensão. E falar de fé, a fé cristã, enfim, e a fé das religiões também, é uma fé que não pode ser desconectada com a vida, né? A gente não pode ter uma fé espiritualizada desligada da própria vida que a gente está. E o chão que a gente está é esse planeta, né? Se a gente, eu acho que o Mateus fala bem, né? Se a gente não consegue cuidar de onde a gente está, como que a gente vai cuidar das outras relações, vai cuidar de outras questões que nós queremos, né? Se a gente não cuida nem do nosso chão, né? E acho que a igreja, vamos finalizando esse momento assim, a igreja percebe muito isso. Não adianta as igrejas, né, pensarem somente na dimensão da fé, se a gente não cuidar do planeta, não cuidar do meio ambiente, não cuidar do nosso chão, não vai existir nem igreja, né? Não vai existir nem as igrejas, nem os espaços que a gente se reúna, né? E aí eu retomo mesmo, a gente está num momento urgente, né? A gente está aí, logo já entrando aí num aquecimento muito sério, de 1,5 grau, 2 graus, né? O aquecimento está propiciando colapsos, né? Tem um momento bem crítico. E acho que até a gente conversava antes, né, Frei, da gravação, até esse momento em que nós vivemos atualmente de pandemia é como consequência dessa destruição do meio ambiente, né? A gente pode interligar a pandemia do coronavírus a essa exploração ambiental desenfreada? Sim. A gente escuta muito que o vírus, né, vem pelo desmatamento excessivo. E aí houve o contato de animais selvagens com o ser humano, né? E aí a gente pensa também na situação da Amazônia, né? A Amazônia esse ano, o Mateus pode comentar também, né? O desmatamento dizem que subiu 170%. É assim, assustador. Uma floresta que tem uma importância enorme para nós aqui, na América do Sul, e que com esse desmatamento podem vir outros vírus para a gente, que a gente nem conhece, né? E a gente... A Amazônia hoje está aí uns 20% desmatado. E se chegar aos 40%, ela entra em colapso, né? Então, assim, a gente está num momento importante. Eu quero enfatizar isso. Momento importante da gente atuar, ter essa consciência, né? E o Mateus também tem essa prática também, né? De defesa da Amazônia e essa preocupação, né, Mateus? Sim. A gente vive num país continental, né? Graças ao Dom João VI, que fugiu de Napoleão e veio para cá, e que enquanto os outros países da América Latina lutaram por independência, Dom João VI falou, não, vocês fiquem aqui, foi, abafando as tantas revoluções que tiveram pelo Brasil. Então a gente terminou com esse enorme território. Como é que o governo federal vai cuidar desse enorme território? Tem até lei para isso, né? E teria até dinheiro para pagar fiscal para isso. Mas a gente vive numa baderna e, portanto, quem cuida da floresta, quem cuida da Amazônia, são os índios, são os povos originários de lá e as pessoas que moram lá. Então, essas pessoas precisam ser incentivadas, cuidadas, respeitadas, e a gente tem muito a aprender com eles, né? Os povos indígenas e os povos pré-colombianos lá do outro lado aqui do nosso continente sul-americano tem muito a ensinar para a gente. Eu tive viagens, graças a meu pai que é diplomata, eu tive
tive no Peru, tive também no Paraguai e alguns outros países que tiveram a influência desses povos pré-colombianos, antes da invasão de Colombo, e é impressionante. Se você vai no Peru, por exemplo, você vê que tem muito terremoto, as construções todas são abaladas, caem, mas as construções incas estão lá até hoje, e é pedra sobre pedra. Então isso é uma relação com a natureza de respeito, de toma lá da cá. A gente tira da natureza e não dá nada em volta. Isso causa um desequilíbrio. Então o coronavírus nada mais é do que isso, do que é resultado dessa falta de respeito nessa relação com a mãe natureza. Matheus, você tem uma carreira bem sólida já construída, né? A gente se recorda de vários personagens que você já atuou. O que você chegou a sentir medo em algum momento em assumir essa causa? Porque a gente sabe que hoje as pessoas que escolhem uma causa, né, como você disse que escolheu essa causa da sustentabilidade, elas estão sujeitas ali a sofrer diversas retaliações, assim, de serem taxadas de diversos nomes possíveis, assim. Eu acho que isso acontece com os cristãos também, né? Se defende a natureza herege, se defende a Amazônia comunista, e assim a gente vai nessas polarizações imensas aí. O que te fez, o que te fez sentir coragem, né, para assumir essa postura? Ou foi algo natural, assim, não exigiu nenhuma renúncia pessoal para você? As duas coisas, né? Por um lado, me exigiu sim uma coragem de enfrentar, como você disse, essa polarização que os outros vão falar de mim, né? E eu sendo uma figura pública, isso conta mais ainda. Mas, por outro lado, é uma luta unânime, gente. Assim, quando eu falo temos que defender a natureza, eu não vejo sabe, nos comentários falando, que bobagem defender a natureza, tem que acabar com a natureza ou coisa parecida, né? Então é uma luta praticamente unânime, né? Vai tirar um ou outro lá que quer mesmo ver que tudo se exploda. Mas então eu encontrei muita força na própria luta, né? O problema é que todo mundo fala, precisamos da mudança, todo mundo levanta, precisamos agora, quem quer mudar? Aí todo mundo abaixa a cabeça, né? A fila tá vazia, então, né? Mudar é realmente complicado, mas é um esforço pequeno, gente, muito menor do que parece, né? As pessoas parecem, ai meu Deus, salvar a Amazônia, meu Deus, que coisa difícil. Não é difícil, se você colocar a sua energia para isso, o seu vizinho colocar e o vizinho dele colocar também, isso vira uma coisa gigantesca, né? É uma coisa muito forte também nesse erro do ser humano, né, que levou a gente a estar no momento crítico que a gente está agora, que é de que todo mundo tem que ser o cara. Você vê comerciais e tal, não sei o que, o fulano, não sei o que, ele passou por isso, passou por aquilo, agora ele é o cara. Nessa sociedade que ou você é o cara ou você é um droga, né? Então, isso é muito ruim, porque não funciona, nem você ser o cara e nem você ser o cocô do cavalo. Todo mundo tem uma enorme importância na sua pertencença ao todo, entendeu? E a religião traz muito isso, né? Nós somos todos uma grande família, né? E enquanto a gente não se vir como uma grande família, e o corona bota uma lente de aumento nisso também, né? Mostra como a gente está ligado pelo revés, né? No caso, mais ligados, né? Eu acho que só quando a gente começar a se entender enquanto uma família que a gente tem solução. Porque a gente vai começar a respeitar a mãe, para começar. Uhum. O Frei Marcelo, Cássio, o Matheus estava falando dessa grande família, né? A Laudato Si, que é a encíclica do Papa Francisco, tem essa ambição parecida com as ODS, né? Que é de que estejamos todos nessa mesma ambição universal, né? É urgente salvarmos, aqui o Papa fala, é urgente salvarmos a casa comum e para isso é necessário unir a família humana. Unir a família humana. Como que tem sido, assim, é possível unir a família humana diante desse momento de polarização que a gente vive para tudo, né? Como o Matheus estava falando, né, a utilidade das pessoas, né, como é uma visão até de objetivar objeto, né, tudo, como a natureza é um objeto que eu tenho que usar, a utilidade, né, como cada objeto tem a sua função, né? Então também eu olho assim o outro como um objeto e ele tem que ter uma função, uma utilidade. Vejo a natureza como ela está ao meu favor. Então essa outra visão de comunidade, de família,
é uma outra visão, né? Você não olha para vamos dizer assim, para seus familiares como qual utilidades que eles têm para mim. Se eles não têm valor para mim, eu descarto. Não tem, é algo muito maior do que nós mesmos, né? É outro modo de ver e enxergar, né? Outra relação, outro tipo de relação. Eu penso também que a palavra da Laudato Si, a proposta da ecologia integral, né? E a gente percebe ecologia como relação, né? A melhor explicação para ecologia é a relação. As relações entre nós, relações com o meio ambiente, né? Integral, né? Isso integrado, né? Então, a Laudato Si é muito feliz, né? Eu acho que o Papa, a gente tem percebido aí uma coerência muito grande dele e a gente percebe, assim, de forma integral, a gente revê as nossas relações, né? E aí conversão no sentido não estritamente religioso, mas em todas as nossas práticas. E a Laudato Si é feliz porque ela toca em tudo, né? Ela toca também na dimensão da interioridade, mas também dialogando com com a nossa incidência social, política, nosso estilo de vida, né? Eu lembrava, ouvindo o Matheus, pelo trabalho que ele faz como ativista, e na Laudato Si diz assim, nosso estilo de vida pode fazer uma pressão, né? Algo assim, nosso estilo de vida pode exercer uma pressão salutar, né? Porque se todos nós começamos a repensar, né, ainda no que é possível da gente, isso vai ter um efeito coletivo, né? E eu acredito, sim, que a gente consegue resultados, assim como a gente conseguiu no século passado, resultados como voto universal, etc., né, que parecia impossível. Acredito que a urgência é grande e a gente vai conseguir também, vai precisar, as pessoas vão perceber que é urgente, não é uma opção, né, não é um capricho, nem uma vontade. Eu acredito muito também nessa causa ecológica, né, que demanda e que a gente vai conseguir dar passos. Gente, a gente conseguiu mudar a temperatura do planeta. Não é possível que a gente não consiga consertar as coisas. Você está entendendo? Eu acho que boa parte do buraco em que a gente se enfiou tem a ver com bilhões de pessoas julgando e falando mal umas das outras. Pronto, ficou todo mundo em casa. Pronto, ninguém se relaciona, ninguém se... Você entende? Imagina se bilhões de pessoas plantarem uma semente. E não é uma semente só concreta, mas assim, uma semente de amor, né? Se bilhões de pessoas tiverem um olhar generoso, benevolente para o outro, para a natureza, para isso, para aquilo, nossa, isso vai operar maravilhas. Você usou a palavra conversão, e eu acho uma excelente palavra para eu pegar também o livro do Yuval Harari, o Sapiens, que é o primeiro dessa série dele que deu uma revolucionada, eu acho, em quem lê. Ele fala, é a primeira vez que eu vejo uma pessoa falar em capitalismo como uma religião. E aquilo me foi um tiro em mim, assim, que eu falei, caramba, é verdade, é um sistema de crenças. A gente acredita no dinheiro, a gente bota a nossa vida pelo dinheiro, por um papel que a gente inventou que tem valor e não sei o quê. Então, a gente tem que ter uma conversão, sim. A gente tem que se converter de consumidores para cidadãos, de consumidores para seres humanos, que se amam, que pertencem ao mesmo universo e que estão flutuando num grão de poeira que é o milagre de Deus. Então, a gente não está, como dizer, à altura desse milagre, acho eu, né? Cássio e Frei Marcelo, a gente, antes de começarmos a gravar, eu trouxe algumas notícias aqui sobre a pandemia, né? Eu sou uma pessoa eu sou muito esperançoso, né? Essa teimosia da esperança me entra muito, assim, na minha vida, assim. E eu trouxe duas notícias super felizes aqui pro Frei Marcelo e pro Cássio. A primeira é de um estudo da Universidade Federal de Juiz de Fora, que fala que algumas medidas da quarentena são positivas não só para a sociedade, mas para a fauna e flora, associando aí a questão da diminuição dos poluentes, né, que não só melhora a nossa vida também, diminuindo a questão de alergias, né, com a poluição e tudo mais, mas também a fauna e flora, os animais, a floresta, enfim. E também uma outra notícia da Fundação Getúlio Vargas, que fala que o home office tende a crescer 30% depois da pandemia.
Então são menos pessoas nas ruas, né? São pessoas consumindo aqui dentro dos bairros, gerando uma economia local. Só que essas ações ainda não são suficientes, né, Frei? Como que a gente pode, então, o que a gente precisa fazer para mudar essa realidade, assim? Se nenhuma pandemia global que parou o mundo praticamente é capaz de fazer isso. Eu vou dialogar e até o Matheus fala a opinião dele. Eu penso assim, por tudo que a gente tem acompanhado, muitos debates, a gente tem acompanhado muitas questões, a pandemia em si não resolve o mundo, né? Alguns dizem que ela acelera processos, porque ao mesmo tempo a gente pode ter gente que começa a ser mais solidária, mas tem gente que está sendo mais ganancioso, né? Veja os bancos, né? Mais dinheiro para eles, né? Então a gente pensa que a pandemia não resolve, ela em si não resolve. Ao mesmo tempo que a gente pode ter aí uma melhora aí da Baía de Guanabara, a mineração está, né, veloz. O desmatamento também está. Então, a pandemia em si, um lado, a gente tem algumas melhoras, mas se a gente... isso não deve tranquilizar a gente ficar tranquilo, sossegado e pensar que a pandemia vai resolver o mundo e a gente, daqui uns meses, a gente vai estar, né, no paraíso. Não, eu acho que a pandemia tem que nos provocar, repensar, e a gente tem que ser responsável, a gente tem que ajudar a construir. E olha, tudo que a gente tem escutado, a gente pode ter um cenário pós-pandêmico bem desafiante, na questão do desemprego, né? Governos autoritários, né? Que também não dialogam nem cuidado do humano, nem cuidado ambiental, né? Mesmo o home office, né? É uma prática, depende de como ela for ser instaurada, né? Ele tem suas vantagens, mas também as pessoas não se encontram, né? Você não tem colega de trabalho, você não pode não ter a disciplina ali. Então, ela tem vantagens. Então, depende de como a gente vai construir. Eu quero dizer assim, acho que a pandemia, ela abre aí o mundo. Aí como que a gente vai lidar com tudo isso, né? Tem como o Matheus ver... Com certeza, você tem toda a razão, e o brasileiro, né, por ser colonizado até hoje, né, ter essa ranço de colonizado, fica esperando um salvador, um pai dos pobres, ou um mito, ou sabe-se lá o quê, né, quando na verdade o dono do Brasil somos nós. Né? Enquanto a gente ficar brigando, que nem criança, falando, não, papai que está certo, não, a mamãe que está certa, o Brasil não vai para frente, né, e os ratos continuam lá, de terno e gravata. Desculpa, perdão aos meus queridos primos ratos, mas o fato é que são 600 engravatados versus, né, milhões de brasileiros. Então, está na hora da gente puxar esse protagonismo que já é nosso, é só a gente tomar. Assim. Ser cidadão, a gente tem também essa mania de achar, a gente é ensinado a isso, né, que ser cidadão é de 4 em 4 anos. Olha quem chegou aqui. Meu gostoso, aqui depois dá um oi. Que de 4 em 4 anos é que a gente exerce a cidadania através do voto. Não é verdade. Votou, alguém vai ser eleito. Se a pessoa que foi eleita foi a que você votou, você vai cobrar dessa pessoa da mesma forma que se não for a pessoa que está. São nossos funcionários, sabe? Não é nosso time de futebol para a gente torcer e falar fulano está certo, está errado. A gente tem que pesquisar e achar, e se não está errado, a gente vai procurar um outro erro para a gente levantar essa poeira e para a gente, enfim, ser cidadão, né? Ser cidadão. Olha lá, que bonito. Acho Bom, que vocês que estão no podcast não podem ver o Benjamin, mas o meu filho está aqui no meu colinho. Eu acho que a nossa esperança está nessas novas gerações também, né? Cássio, você é de uma nova geração de frades capuchinhos que estão chegando aí. Você percebe essa consciência ecológica maior entre seus irmãos mais jovens também? Sim, porque a gente é fruto essa geração, né? Nós entramos aqui e começa outro pensamento, outra ideia, ou enfim, a gente é fruto dessa geração. Então a gente vem com os mesmos pensamentos, com as mesmas ideias. E a gente vai vendo, até em questões dentro da própria religião, da própria ordem, que a gente não pode continuar repetindo, né? A gente não pode continuar fazendo a mesma coisa, né? E a própria juventude tem esse vigor, né, de querer fazer de novo e querer fazer melhor, né? A gente
igual o Paulo falando, né, eu sou muito esperançoso, e a gente é muito esperançoso e deve ser, né, eu acho que essa é a nossa resistência, essa é a nossa bandeira, de querer sempre ver o lado bom, né, querer que as coisas deem certo e lutar por isso, né. Bom, a gente sempre encerra o nosso podcast perguntando para os nossos convidados quem que eles convidariam para um cappuccino dentro ali desse tema. E vale pessoas que estão aqui entre nós e pessoas que já se foram também, já que estamos aí no campo das ideias. Matheus, Frei Marcelo, Frei Cássio, quem que vocês convidariam para um cappuccino para falar sobre esse assunto que a gente falou hoje? Se aprofundar ainda mais. Uau! Eu convidaria o jornalista André Trigueiro. Convidamos o André. André, responda o nosso e-mail lá. A gente chamou o André, seria muito interessante ele participar aqui com a gente. Ele é muito bom mesmo. Sem dúvida. Eu convidaria também o Sérgio Maroni, que é um outro artista também, que traz muita sensualidade para o tema da sustentabilidade, que eu acho importante. Eu acho que sustentabilidade tem que ser um assunto sexy também, tem que ser um assunto religioso, um assunto sexy, que tem que estar em todo campo, né? Quem mais? A Fernanda Cortez também, a dona da Menos um Lixo, é uma boa pessoa para ser chamada. E tem outras pessoas, você pode me procurar, que eu tenho muita gente para indicar para tomar esse cappuccino aí. A gente tem nomes aí que dialogam nessa perspectiva integral aí, a gente pode lembrar do próprio Leonardo Boff, que está aí pertinho do Matheus, ou mesmo Marcelo Barros, mas também queria lembrar, dentre muitos especialistas, mas também lembrar daqueles que são lideranças locais também. Acho que o Matheus falou bem aí a questão dos povos indígenas, né? E que muitas vezes eles sentem na pele muitos problemas e tem muito a dizer para a gente, né? Também acho que lideranças locais, vocês falavam aí do Ailton Krenak, né? Eu acredito que muitas lideranças, e aí retomo essa ideia do Papa, né? Acho que parece que as pessoas que sentem mais na pele os problemas, elas, às vezes, talvez elas não estão aí no movimento, né? Mas elas sabem bem caminhos também, soluções, né? Você, Cássio? Eu chamaria São Francisco. Agora, ver como é que está hoje essas realidades, uma pessoa que era conectada ao seu tempo, né? As questões, né? Como seria uma resposta de hoje? Bom, é isso, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. Matheus, eu sei que é muito difícil também. Tem todos os seus compromissos. E obrigado por dar o seu sim e estar aqui com a gente hoje também. Muito obrigado. Sucesso na sua carreira e também aí na sua jornada como ativista também. E eu que agradeço a oportunidade, que tenham mais e mais religiosos como vocês, porque realmente não consigo entender uma relação com Deus que não passe por toda a criação dele, né? Então, muito obrigado. Obrigado, Frei Marcelo, Frei Cássio também. Um abraço para vocês. Abraço, Paulo. E a gente encerra o Te Convido ao Cappuccino. Até o próximo episódio. Não se esqueça de mandar para os amigos sobre esse vídeo e também indicar aqui nos comentários, se você estiver no YouTube, indicar outros temas que a gente pode abordar. Um abraço, até a próxima.